Então foi frito. Que querem um perfil mais preciso de quem quer dinheiro emprestado. Ainda mais tarde, né? Então faz, tem um negócio que eu passo o macarrão. Melhores condições de crédito, seja melhor taxa, maior limite de crédito, um parcelamento que seja melhor para a sua necessidade. Hemocentros de todo o Brasil estão em campanha para evitar a queda no número de doadores nesse período de festas. Nada como uma Ai, Carol. A Gabriela só volta ao trabalho no dia 2 de janeiro. É quem? Tempo livre para ajudar outras pessoas. Sempre é necessário. Nunca é de menos dar sangue. Nunca mesmo. A Laura e o Paulino doam juntos. Uma forma de agradecer a vida, tudo que nós temos, né? Então dá umas gotinhas da nossa vida para quem realmente precisa. Mesmo com tantas pessoas dispostas a ajudar, nessa época do ano, o estoque de sangue é cerca de 30% menor do que nos outros meses em todo o Brasil. Para doar, tem que ter entre 16 e 69 anos, estar com boa saúde e não pode ter bebido álcool nas últimas 12 horas. A Soraya doa e ainda chama os amigos nas redes sociais. Você tem que divulgar, né? Para as pessoas estar assim aberto, para poder estar vindo, para poder também estar seguindo o exemplo. As pessoas ficam com medo, acho que é uma coisa difícil, mas é tranquilo. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Por isso a importância dessa geladeira está sempre cheia. Agora, nesse Hemocentro em São Paulo, o estoque dos tipos O positivo e O negativo, que são justamente os mais procurados, só dá para os próximos 2 dias. É uma época com muito acidente rodoviário, muito acidente na cidade. E isso aumenta o consumo. Nós temos exatamente essa conta que, como você disse, menor número de doadores e maior consumo de sangue. E ainda dá para doar sangue em 2018. A maior parte dos hemocentros abre neste sábado e também no último dia do ano, meio período. Por que não começar 2019 ajudando alguém? É uma corrente, né? Uma corrente do bem. Já tá na hora da gente começar a fazer o bem, né? Vai ser enterrado amanhã o corpo de Mãe Estela de Oxóssi, uma das maiores ialorixás do Brasil. No terreiro Ileaxé Opoafonjá, a bandeira de Oxóssi não está mais hasteada, em sinal de luto. O dia foi de silêncio e tristeza pela morte de Estela de Oxóssi, que há 42 anos era a ialorixá, a líder espiritual da casa. Maria Estela de Azevedo Santos nasceu há 93 anos em Salvador. Aos 13 foi iniciada no terreiro. Formou-se em enfermeira, profissão que exerceu durante 30 anos. Sempre gostou de ler e se tornou a primeira ialorixá a publicar livros sobre o candomblé, o que lhe rendeu uma cadeira na Academia Baiana de Letras e o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. A ialorixá pregava uma convivência pacífica entre as religiões. Nós somos irmãos. Cada um segue um caminho, mas caminho tem toda uma direção que é do progresso e do bem. Mas Estela também falava sobre a importância de ser inteiro em tudo que não é é feito. batom, não. Você, para fazer qualquer coisa, tem que ser entregue. Primeiro entrega. Você está entregue, você faz o primeiro resultado. Para os filhos do terreiro Ileaxé Opoafonjá, além dos ensinamentos, fica saudável. De religião de matriz africana, aceitamos a morte como uma vida eterna, como uma vida que é para todo mundo. Mas a gente sente no momento a sua ausência física que será eterna, eternamente. Vai deixar saudade porque um é ialorixá com o legado de Mãe Estela e 42 anos de reinado aqui no Axé Opoafonjá deixou muita coisa. Muitos artistas se manifestaram nas redes sociais sobre a morte de Mãe Estela. A cantora Daniela Mercury disse que ela era uma das mais importantes e emblemáticas ialorixás do Brasil, mãe do conhecimento e da filosofia. O ator Lázaro Ramos... A sandália, Sofia. Agradecido pelas bênçãos. Agora o terreiro vai ficar fechado por um ano, de luto. Nesse período não haverá cultos nem festividades. É o que manda a tradição do candomblé sempre que morre uma ialorixá ou um babalorixá. Só no fim do ano que vem, o terreiro vai começar a jogar os búzios para a escolha da sucessora de Mãe Estela. O Ileaxé Opoafonjá é uma casa de tradição feminina. Mãe Estela seria enterrada na cidade de Nazaré, a 85 quilômetros de Salvador. Era um desejo da companheira dela. Mas a família conseguiu uma liminar da justiça, determinando que o corpo fosse levado para Salvador e velado no terreiro conforme os rituais do candomblé.
O gabinete do senador Romero Jucá enviou rascunhos de medidas legislativas para o crédito. O quê? Oxe, a menina sai descalço. Vai, calça, vai. Toma. Vai lá. Toma. Pode ir. Ah, teimosa. Pronto, agora vai. É o mais rápido do Brasil. Esse negócio aqui Pede uma panela pra mim. tá cada vez mais impressionante. Oh, yeah. E ainda tem uma cobertura incrível. Esse 4.5G é um internet mais. Vem pra internet mais rápida do Brasil. Tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Os bastidores das histórias que a gente conta. As memórias das histórias que a gente conta. As emoções das histórias que a gente conta. Tudo sobre as histórias que a gente conta. Resumo de novelas, o que vem por aí, bastidores com famosos e muito mais. Gshow.com. Entre e acompanhe as histórias das histórias que a gente conta. O sétimo guardião. Essa obsessão do Gabriel de querer entrar naquele casarão, minha filha, alguma coisa deve ter de errado naquela casa. Pode ter uma armadilha, não sei. Hoje eu já vou descobrir o que é. Tomara que você não demore, Gabriel. Eu não tô gostando nada do que eu tô sentindo. O sétimo guardião. O Ministério Público de Goiás apresentou hoje a primeira denúncia contra João de Deus. 19 mulheres acusam o médium de abuso sexual. O oficial de justiça chegou ao Fórum Gabadiani com o documento por volta das 3h30 da tarde. É a primeira denúncia dos promotores contra o médium. O documento traz o relato de 19 vítimas. As mulheres procuraram o Ministério Público de Goiás e relataram abusos sexuais cometidos por João de Deus. Ele foi denunciado por 2 tipos de crimes: violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. 2 delitos de violação sexual mediante fraude que foram praticados no contexto de um atendimento coletivo a essas vítimas e outros 2 delitos de estupro de vulnerável que foram praticados em atendimentos individuais a outras 2 vítimas. A denúncia agora será analisada pelo juiz, que poderá pedir novas provas e depois marcar depoimentos. Testemunhas das vítimas e também do médium. João de Deus nega as acusações. Existem profissionais, psicólogos e psiquiatras que fizeram acompanhamento dessas vítimas quando os fatos aconteceram e que emitiram laudos comprovando que esse relato é fidedigno. Existem presentes que foram entregues a essas vítimas, que foram apresentados à autoridade policial, ao Ministério Público. É uma infinidade de elementos que traz essa certeza para o Ministério Público de que a negativa do acusado não é verossímil. A Justiça de Goiás decretou o bloqueio dos bens de João de Deus no valor de 50 milhões de reais. A juíza Marli de Fátima Naves determinou que sejam bloqueados imóveis e veículos do médium e também da casa Dom Inácio de Loyola. O dinheiro vai ser usado para indenizar as vítimas por danos morais, no caso de uma condenação. Numa outra decisão, o juiz Wilson Safatli Fayad, do Tribunal de Justiça de Goiás, revogou o mandado de prisão por posse ilegal de arma de fogo. Ele substituiu a prisão preventiva pela domiciliar. Mas João de Deus vai continuar preso porque responde por violação sexual mediante fraude. A defesa tenta um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para soltar o médium. A defesa de João de Deus declarou que ainda não foi informada sobre a denúncia do Ministério Público nem sobre o bloqueio de bens. A tentativa de roubo de um celular acabou com 4 pessoas mortas hoje em Milópolis, no estado do Rio. O dono do telefone roubado estava num carro e decidiu perseguir os ladrões. E no fim, acabou atingindo a morte deles e também a de uma jovem que não tinha nada a ver com aquela situação. Ela morreu. O dono do celular também. E ainda os 2 assaltantes.
Policiais civis do Rio Grande do Norte decidiram voltar ao trabalho depois de 3 dias de greve. Eles aceitaram a proposta do governo do estado, que inclui o pagamento do 13º salário do ano passado para servidores da ativa e uma parte dos benefícios atrasados de aposentados e pensionistas que ganham mais de R$5.000. Desde 2017, a decisão do Supremo Tribunal Federal proíbe greves na segurança pública. Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já havia determinado o fim da paralisação. O governo federal prorrogou a atuação das Forças Armadas em Roraima para até o dia 31 de março. Desde agosto, os militares estão protegendo instalações que acolhem imigrantes venezuelanos. O ex-secretário de Transparência da Colômbia, Rafael Merchan, foi encontrado morto ontem em Bogotá. Ele era uma testemunha da defesa de um dos investigados por corrupção no caso Odebrecht. A causa da morte não foi divulgada. No mês passado, um homem considerado a principal testemunha em outro processo envolvendo o construtor Odebrecht morreu depois de sofrer um infarto. 3 dias depois, o filho dele também morreu. Foi envenenado ao beber o conteúdo de uma garrafa que estava no escritório do pai. A justiça colombiana investiga Odebrecht por suspeita de pagamento de suborno e caixa 2 para políticos. O gabinete do senador Romero Jucá enviou para Odebrecht rascunhos de medidas legislativas antes mesmo que fossem analisadas pelo Congresso Nacional. Atualmente, Jucá é o presidente do MDB. Os e-mails foram apresentados por delatores da Odebrecht. A Procuradoria-Geral da República pediu que eles fossem anexados a uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que o senador já é réu. Entre os documentos está um rascunho de um texto legislativo que estava em discussão em 2014. O e-mail encaminhado ao Odebrecht tratava de alterações em um parecer para a medida provisória 651, que interessava a empreiteira. O assessor explica que 2 artigos do texto seriam excluídos. A Procuradoria-Geral da República considera que Jucá seria um articulador no Congresso de mudanças que beneficiariam a empresa. Em outro e-mail, Carlos Fadigas, então presidente da Braskem, do Grupo Odebrecht, diz que a assessoria do relator RJ esteve com o Diogo, que ela disse que nossos pontos estão incluídos. Estamos tentando obter a última redação para entender se a redação de fato nos atende. RJ é Romero Jucá, segundo o Ministério Público. Diogo, citado no e-mail, é Diogo Oliveira. Na época, era secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. Hoje, ele é presidente do BNDES. 2 dias depois, o diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, o delator Cláudio Melo Filho, informou que se reuniria com o senador para discutir o tema. O executivo da Braskem diz: a orientação veio de Jucá. Acha que ou passamos agora ou vamos perder a oportunidade. No dia 8 de outubro, o relator da MP 651, então deputado Newton Lima, do PT, apresentou um parecer na comissão, incluindo uma emenda apresentada pelo senador. A MP foi aprovada. No mesmo dia, Bezerra, da Odebrecht, envia e-mail aos demais executivos afirmando que o contato com o RJ foi decisivo. A Procuradoria-Geral da República denunciou o senador por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso STF, determinou que Jucá apresente defesa prévia. Segundo a PGR, em troca da atuação do senador no caso, a Odebrecht doou R$150 mil para a campanha eleitoral do filho dele em 2014. A defesa de Romero Jucá disse que, na época, o senador era presidente da comissão que analisava a medida provisória e que fazia parte das atribuições dele a discussão do tema da medida. A defesa diz ainda que considera lamentável a tentativa de criminalizar o exercício da atividade parlamentar. A assessoria de Diogo Oliveira disse que, na época, ele não tinha conhecimento de qualquer tratativa escusa entre a Odebrecht e o senador Jucá e que jamais aceitaria participar de negociação do tipo. O ex-deputado Newton Lima, do PT, disse que desconhece as denúncias e que, como relator na época, acolheu todas as propostas apresentadas pelos parlamentares a serem analisadas pela comissão. A seguir, Donald Trump ameaça fechar a fronteira sul dos Estados Unidos. 2 brasileiras campeãs se enfrentam no UFC. Domingo, Alto Esporte.
que ajudam no recém-habilitação. O serviço oferece diversão